Olá pessoal, estamos aqui então de volta, agora com material mais específico referente à nossa disciplina de gestão de marcas. E aí a gente continua essa aula na qual a gente já estava discutindo a comunicação e a crise das marcas. A gente já discutiu aqui na disciplina até agora vários fatores que são relevantes para que as marcas possam se manter no mercado, a coerência em relação à identidade corporativa, por exemplo, as ações que as empresas podem realizar para se firmarem de forma positiva na mente do consumidor, o quanto os consumidores hoje estão mais atentos, têm mais acesso às informações, e isso faz com que questões que sejam divulgadas sobre as marcas possam ter impactos extremamente negativos sobre elas, como o que a gente viu, né, no documentário do Super Size Me, e como a gente viu sobre o filme Blackfish. E a gente também tem observado, e vocês até fizeram uma primeira atividade sobre isso, o quanto também ações positivas às marcas em determinados contextos podem resultar no benefício para essas marcas. No caso, a gente tem um contexto de crise vinculado a esse coronavírus, e aí vocês me trouxeram já exemplos que mostram reações positivas das empresas diante desse contexto e o quanto isso pode fazer com que os consumidores se tornem mais fiéis, mais adeptos à marca dessas empresas que estão tomando ações mais positivas no atual cenário, em contraposição àquelas que estão realizando ações ou que estão fazendo divulgações que tornam a marca menos receptiva ao público, né? Como a gente observou e alguns de vocês trouxeram, por exemplo, o caso do Madeiro, do empresário, dizendo, né, que é importante manter os empregos, que morrer 5, 7 mil pessoas não é uma questão relevante. Então, por aí a gente observa como é que as marcas atuam. A gente já falou de outras questões aqui na disciplina até agora, nesse primeiro momento de contextualização. Então, a gente falou um pouco da questão do pós-venda, do atendimento, do quanto é importante esse atendimento mais particularizado, de fatores como mudança tecnológica, que podem fazer com que marcas desapareçam. Então, agora a gente continua nessa perspectiva aqui. Então, a gente já tinha comentado que as empresas, em condições normais, elas já tendem a perder uma parte de seus consumidores a cada ano, perdem para novos concorrentes, perdem para mudanças de hábitos dos consumidores. Só que se isso se acumular no decorrer do tempo, as empresas em 5 anos elas já perderam metade de seus clientes. E o custo de se conseguir um consumidor novo é estimado em 5 vezes mais do que o custo para mantê-lo. Então, as empresas elas precisam estar muito atentas a essas mudanças de hábito do consumidor, ao que o consumidor espera, a como o consumidor percebe a marca da empresa, para que ela consiga não só manter os consumidores, como captar novos consumidores. Então, novas marcas e padrões vão surgindo todos os dias, provando que é impossível continuar uma marca sem renová-la e adaptá-la corretamente aos novos valores escolhidos pelos consumidores. A gente já viu também aqui, né, a questão da maquiagem de produto, de redução do número de unidades ou do peso na embalagem, o quanto os consumidores já foram extremamente resistentes a isso. A questão, por exemplo, vinculada à exploração de trabalho infantil, vários fatores que, quando associados à marca, acabam causando uma depreciação no valor de marca e na aceitabilidade dos consumidores. Então, além de não ser visualizada como uma marca negativa, os consumidores eles precisam ser atendidos nas necessidades que eles têm naquele momento. Os novos formatos de consumo certamente provocarão um desaquecimento de inúmeros padrões de comunicação e promoção convencional de marcas. Nesse momento, a gente observa, por exemplo, um aumento no número de negócios que estão oferecendo os seus produtos online, nesse momento em que as pessoas, por exemplo, estão sendo recomendadas a fazerem isolamento social. E muitas vezes a forma como essas empresas estão divulgando são divulgações na internet, em grupos de WhatsApp, fora do padrão convencional, né, de divulgação em TV. A gente já comentou também isso aqui, o quanto a TV tem perdido um pouco do espaço, um espaço considerável aí nesse padrão de comunicação.
até porque a interação do consumidor hoje é uma coisa extremamente valorizada, e essa interação ela é muito mais eficaz e instantânea, por exemplo, pela internet. A gente tem grandes agentes complicadores para avaliação de como, quando, quanto e onde investir na mídia. É interessante porque a propaganda é mais difícil de se ter acesso exatamente ao que o consumidor achou e ao número de consumidores que conseguiram ser influenciados por determinada propaganda. Obviamente tem os números do Ibope e tudo mais, mas o processo de identificação e de acompanhamento dos consumidores e de possibilidade de fazer marketing direto, ele fica muito mais tranquilo quando se utiliza algumas ferramentas de internet. Um indicador importante de força da marca está na sua capacidade de permanecer na memória e preferência dos consumidores sem o esteroide constante da mídia. Isso é um fato, só que também é fato que mesmo grandes marcas, é importante que elas mantenham o contato com o consumidor e a divulgação. A comunicação é fundamental para a formação de brand equity, ou seja, é fundamental para a formação de valor de marca. Todavia, as empresas brasileiras se acostumaram a debitar excessiva carga de esperança nos comerciais da TV como meio maior de apoio ao crescimento e sustentação das vendas com lucratividade. Então, ainda a TV é um veículo importante de divulgação no Brasil, mas eu acredito, e os números têm mostrado, que isso tem, até certo ponto, perdido expressividade, embora, obviamente, em especial se a gente considera algumas programações, a gente observa que são grandes empresas que fazem essas divulgações. A gente comentou aqui, por exemplo, na divulgação do Carnaval do Rio, né, sobre o iFood, sobre a Crefisa, que foram empresas que fizeram uma divulgação aí bastante intensiva na TV durante o período, por exemplo, de Carnaval. E aí surge a internet como canal de entretenimento seletivo pelo consumidor, e a gente também já comentou sobre isso. Se antes a TV aberta, em especial, era o que todos os consumidores tinham acesso, era muito mais fácil, por exemplo, lá no intervalo do programa da Ana Maria Braga, a gente ter uma propaganda, por exemplo, de uma empresa que vende panelas, que vende utensílios domésticos, de empresas da área de alimentos, por exemplo. Hoje em dia, com a possibilidade de Netflix, de acesso à internet pelo celular, isso se modifica consideravelmente e as empresas precisam levar isso em consideração na hora de divulgarem as marcas. Tem também a questão, a gente também já comentou sobre isso, sobre a quantidade de canais disponíveis na TV e da possibilidade de canais, né, por assinatura, e da própria questão do controle remoto, né? Antes era muito mais tranquilo você conseguir colocar a sua marca para que muitas pessoas pudessem assistir, porque eram poucos canais. Na época em que a TV não tinha controle, as pessoas tinham que levantar do sofá para trocar de canal, então não era uma coisa instantânea. E aí tudo isso se modifica, e se modifica num período que pode ser considerado relativamente recente, né? Nos últimos 30 anos aí a gente tem uma modificação considerável em relação a essas possibilidades de divulgação das marcas. Então, o número médio de canais de TV disponíveis por domicílio nos Estados Unidos já chega a mais de 60, o triplo do que havia na década de 80. Ainda praticamente 100% dos telespectadores possuem controle remoto, quando em meados dos anos 80 esse equipamento era encontrado em apenas 30% dos lares. E aí, gente, é interessante porque parece que a década de 80 está muito longe, né? Mas olha, quando eu nasci em 81, só 30% dos lares nos Estados Unidos, ou seja, no Brasil, com certeza esse número ainda é infinitamente menor, tinha uma TV com controle remoto que possibilitava ali a troca instantânea de canais. Pesquisas revelam que, apesar de ter quase 100 canais disponíveis de TV em casa, o norte-americano assiste apenas a 16 em média, que já é um número muito grande, né? 2 fatores foram apontados para explicar a fragmentação e pulverização da audiência: a queda na qualidade da programação e o excesso de comerciais. Então, isso também, hoje em dia, não tem como obrigar o consumidor a ficar lá assistindo a sua propaganda. A gente também já comentou sobre isso. Mesmo na internet,
quando são aqueles vídeos rápidos em que a gente né, obrigado a assistir antes de conseguir assistir alguma reportagem, alguma matéria. Esses vídeos em geral, quando a gente tem a oportunidade de clicar lá para pular o vídeo, a gente clica. Então, mesmo na internet, as empresas têm tido que ou criar comerciais extremamente criativos que prendam a atenção do consumidor e ele não tem esse ímpeto de clicar para pular um anúncio, ou de criar anúncios extremamente rápidos, né, naquele tempo em que o consumidor vai ser obrigado a assistir. A aposta no crescimento tático quantitativo sem estratégia pode não ser exatamente o melhor caminho para a sobrevivência das marcas. E aí aqui a gente entra na nossa discussão sobre extensão de marcas, né? Questões cruciais para a sobrevivência e desenvolvimento das marcas. O que fazer para segurar a escalada de novas marcas, manter as vendas e os lucros? Bom, isso é uma questão fundamental. As empresas precisam pensar em como elas vão lidar com os novos concorrentes que surgem a cada dia, e isso tem muito a ver com o diferencial que a empresa oferece para o consumidor. Qual é o posicionamento dessa empresa? Quais são as vantagens que essa empresa tem e que podem fazer com que o consumidor continue comprando dela e não se torne receptivo a experimentar essas novas marcas que estão surgindo. E aí a gente também já discutiu um pouco sobre essa questão do posicionamento, né? Quando a gente falou do mercado de cerveja, que inclusive a falta de posicionamento fez com que algumas empresas de cerveja perdessem participação e no final das contas a gente tivesse as empresas de cerveja no Brasil sendo adquiridas por uma empresa internacional, e essa questão de posicionamento ela passa a ser fundamental. Uma outra questão até que ponto é preciso reinventar a marca e os produtos que as consagram? Porque também é complicado se, por um lado, as empresas precisam estar atentas em relação às novas preferências, aos novos hábitos de consumo dos consumidores, elas também precisam observar que não dá para ficar mudando marca, produto, estratégia de venda, enfim, mudar o posicionamento da marca a todo instante. Porque aí você perde a referência de marca que os consumidores tinham, e isso pode ser uma coisa muito séria. Como cativar e reter os consumidores que se orientam cada vez mais pelo preço? Isso também é um outro fator extremamente relevante. A gente observou, vocês até fizeram uma pesquisa, né, que apesar dos consumidores valorizarem a marca, os consumidores estão cada vez mais pensando e avaliando o custo-benefício em relação a comprar os produtos e serviços, e aí é preciso pensar em como é que você vai lidar com esse consumidor cada vez mais consciente e que quer um produto de qualidade por um preço bom. Então aqui eu tenho que aliar a estratégia de produto, fazendo um produto bem feito, com uma estratégia de preço que seja uma estratégia de preço competitiva, e eu tenho que conseguir divulgar isso e colocar esse produto numa praça que seja mais apropriada para que eu consiga cativar e reter os consumidores. Uma outra questão é como superar as promessas dos concorrentes. Isso é uma questão também que as empresas precisam lidar. Eu penso que o exemplo, né, da Solan e Bombril aqui é bem interessante nesse sentido. Bombril, né, a gente já comentou também sobre isso. Bombril era uma empresa estabelecida no mercado, fazia bastante propaganda, e aí, como já estava estabelecida, a empresa parou de investir tão intensivamente em marketing e tudo mais, e aí entrou a Solan com uma campanha de marketing bastante intensiva, que fez com que a Bombril voltasse, né, a realizar o marketing da marca para tentar combater essa entrada bastante enfática da Solan no mercado. Na verdade, nem entrada, né, estudos mostram que a Solan, na verdade, ela já existia antes da Bombril, e talvez por uma falta de marketing apropriado não conseguiu colocar a marca como líder do mercado, mas enfim, a Bombril teve um trabalho considerável aí para tentar lidar com essa entrada mais enfática da Solan nas divulgações aí das esponjas de aço. E aí tem uma questão vinculada a essa questão das extensões, da criação de linhas e categorias de marca.
qual seria o limite seguro das extensões de marca? Então, um dilema cada vez mais presente na vida das marcas é estender para sobreviver e acompanhar o desenvolvimento dos consumidores ou não arriscar? O que seria interessante? Criar novas marcas, criar novas extensões de marcas, criar novos produtos com marcas diferentes? O que seria mais interessante para as empresas? E a gente tem estratégias diferenciadas em relação a isso. As extensões de marca ou de linha de produtos não são suficientes para substituir os ganhos conquistados pelos produtos de origem, isso é um fator. Então, muitas vezes, a gente tem um produto de referência, por exemplo, a Coca-Cola, e aí as extensões de marca, elas são importantes, porque elas conseguem, por exemplo, às vezes, captar um consumidor diferenciado, que quer um novo sabor de Coca-Cola, que quer uma Coca-Cola Light, mas isso ainda é complementar ao produto original. O problema não está exatamente nas extensões de marcas, mas normalmente na forma como elas são executadas e promovidas. E aí uma questão importante é quais são os custos de comunicação e promoção dessa extensão de marca que está sendo criada, né? O excesso de extensões favorece a depreciação da imagem, já que os consumidores não possuem meios para distinguir e considerar as diversas promessas de satisfação. Então, aqui, uma das questões que as marcas precisam lidar quando elas têm esse processo de extensões é identificar até que ponto o consumidor reconhece aquele novo produto que está sendo criado como sendo da marca original da empresa que ele já comprava. Não são raros os projetos de reposicionamento que descartam os consumidores tradicionais. Isso aqui a gente também já comentou um pouco, a gente falou um pouco, por exemplo, das empresas de telefonia, né? Você oferece vantagens para os novos consumidores, e aí os seus consumidores que já são fiéis há um tempo descobrem que estão sendo, na verdade, eles não estão sendo privilegiados nessa relação com a empresa, né? Que a empresa está valorizando mais um consumidor novo do que aquele que já estava lá, que já era cliente. E isso pode ser uma coisa que, de fato, faz com que os consumidores mudem de empresa e optem por novas marcas. Rápida erosão do reconhecimento, do respeito, da relevância dos consumidores, não apenas das novas linhas de informação, mas também das linhas de origem, pode acontecer se as empresas não levam isso em consideração, ou se elas crescem para extensões de marcas que não são reconhecidas pelo consumidor, não são valorizadas pelo consumidor. A gente vai dar alguns exemplos em relação a isso. Então, uma questão importante aqui é proteger os valores que as marcas conseguiram construir ao longo dos anos. Então, quando eu pego uma determinada marca, o que faz com que o consumidor continue comprando aquela marca? Esse atributo, essa característica do posicionamento de marca, ela não pode deixar de existir. E quando forem criadas extensões de marcas, esse atributo precisa estar presente nessas extensões de marcas que são criadas. A marca Nivea soube explorar bem o brand equity, né, o valor de marca contido no tradicional creme para as mãos. Então, aqui é interessante, a gente tem um exemplo da Nivea, cuidados extremos em administrar os valores e sinais emitidos pela marca desde a sua origem junto aos velhos consumidores, conseguindo um ótimo espaço na mente dos novos. E é interessante porque a Nivea, o creme tradicional dele é esse, né? A latinha do creme para as mãos. E é interessante como ela criou toda uma extensão de marca que traz, né, a identidade de marca bastante visível. Então, ela traz as cores, né, do azul aqui nos demais produtos, e ela mantém o layout da bolinha azul com escrito branco do cremezinho original, mesmo nas linhas de produtos que não são do tom azul escuro e tudo mais. Então, esses produtos da Nivea, eles são facilmente reconhecidos e provavelmente eles têm uma qualidade compatível com o produto original, que foi o produto que conseguiu conquistar os consumidores aí no primeiro momento. Então, o interessante seria sustentar e alavancar as marcas no mercado, mantendo o respeito à imagem e ao posicionamento de marca. Isso seria o ideal para que as marcas possam crescer e se estender no mercado.
Bom, os portfólios de marca. Uma marca só pode ser ampliada até determinado ponto. E nem todos os segmentos de mercado que uma empresa gostaria de alcançar vão enxergá-la de modo igualmente favorável. Com frequência, são necessárias múltiplas marcas para atingir esses múltiplos segmentos. Aqui é interessante a gente pensar que algumas empresas elas vão criando extensões de marca que fogem muito da linha original, na qual a empresa atuava, e aí isso nem sempre é visto com bons olhos pelos consumidores. Uma das principais atribuições dos gestores de marketing é entender e controlar os elementos de formação e sustentação da identidade de suas marcas, muito antes de pensar em estendê-las ou comunicá-las. Então, se as empresas não têm clareza do que é a identidade da marca, como é que elas vão conseguir passar essa identidade para outros produtos, para outras linhas? Como é que elas vão conseguir comunicar isso? Fica muito difícil. Então, o primeiro passo é entender qual é a identidade da marca, quais são os atributos valorizados pelo consumidor, para depois tentar levar esse atributo e essa marca para outros produtos e outros serviços. E aí uma questão é, as pessoas ainda reconhecem os atributos da marca? Ou ela já chegou a tal nível de desgaste que dificulta a comunicação? Porque talvez seja a hora de modificar. Aqui eu sei que tem nesse material um exemplo da Monsanto, por exemplo, e aí é uma questão interessante, porque a gente teve a aquisição, a Bayer comprou a Monsanto, houve muita discussão a esse respeito, muitas críticas, algumas piadas, por exemplo, dizendo a Monsanto faz as pessoas adoecerem e aí a Bayer vai lá e cura, né? Então, muitas pessoas criticando a compra da Monsanto pela Bayer. Num primeiro momento havia uma discussão se a empresa iria manter os dois nomes, né? Se iria manter o nome Bayer e Monsanto separadamente. E acabou que a empresa tirou o nome Monsanto do mercado. E aqui no Brasil a gente não observou uma repercussão muito grande sobre isso, mas no mercado internacional, por exemplo, há várias ações, por exemplo, que a Bayer teve que assumir relativa à intoxicação de produtores e tudo mais por uso de agrotóxicos criados pela Monsanto. E há alguns artigos, por exemplo, disponíveis questionando se de fato teria sido uma boa estratégia da Bayer comprar a Monsanto. Então, aqui a gente percebe o nível de desgaste do nome Monsanto que foi suficiente para que a Bayer tirasse o nome Monsanto do mercado. Agora, até que ponto ela também consegue lidar com o passivo dessa compra é uma questão relativamente recente que nós vamos acompanhar aí no mercado nos próximos anos. Aqui a gente tem alguns exemplos desastrosos de extensão de marca. A gente teve, o McDonald's lançou a McPizza e fracassou porque os consumidores acharam a proposta de valor semelhante aos demais concorrentes já estabelecidos, como a Domino's e a Pizza Hut. Então, os consumidores não aprovaram. Aqui, acho que no Brasil nem chegou a ter pizza do McDonald's. O McDonald's aqui tem tentado estratégias que funcionam em outros lugares do mundo. Aqui não tem, pelo menos em Uberlândia, por exemplo, eu percebi que eles entraram com a proposta do Mac Café e depois retiraram a proposta do mercado, não conseguiram manter, porque não é um hábito, por exemplo, do brasileiro tomar café fora de casa, né? Então também tem isso. Marcas que lidam com consumidores no âmbito internacional, elas também têm que estar muito atentas às particularidades desse consumidor. Quando elas crescem, então, para outros países, elas precisam pensar quais são os hábitos, quais são os costumes daquele consumidor. E não dá para padronizar tudo, né? Um exemplo também interessante nesse sentido por exemplo, quando a Disney foi para outros países, ela levou um modelo único de Disney e aí ela foi percebendo que era preciso fazer adaptações. Porque, por exemplo, na Europa, só a rede de fast food tradicional americana não era uma coisa que os europeus eram receptivos. Então, ela começou a instalar, por exemplo, na Europa, casas de chá na Euro Disney, por exemplo. Fora do país também, dos Estados Unidos, eles perceberam que o Mickey não era um personagem assim tão de referência. Então, colocaram a Mulan na entrada do parque. Eles foram fazendo essas adaptações porque perceberam que os consumidores não eram únicos, né? Não tinham desejos, vontades, não tinham
uma percepção exatamente igual dos consumidores americanos em outros lugares. Em 2005, nos Estados Unidos, a fabricante de alimentos e bebidas PepsiCo fez um acordo para lançar um brilho labial com a sua marca de salgadinhos Cheetos. O produto com aroma de queijo sumiu do mercado meses depois de ser lançado. Então aqui um outro exemplo, né? Eu fico imaginando como seria delicioso um brilho labial de sabor queijo, só que não. E aí, esse exemplo, eu confesso que eu tenho dificuldade de pensar quem pensou numa coisa genial desse tipo. Enfim, não foi um exemplo bem sucedido de extensão de marca. Aqui nós temos dois outros exemplos. Um do Açúcar União, ele lançou barrinhas de cereais, eu vou disponibilizar o vídeo para que vocês possam ver. Barrinhas de cereais com a pegada mais saudável, só que União, quando a gente olha a marca União, já vem açúcar na nossa mente, né? Então, estender a marca União para uma perspectiva de alimentação mais saudável não conseguiu convencer os consumidores, e aí a União não teve uma estratégia bem sucedida de extensão de marcas aí para as barrinhas de cereais. Bom, um outro exemplo ainda de extensão mal sucedida foi a Yakult. Em 1961, a Yakult também lançou produtos para a linha de cosméticos, porque o médico percebeu que seus funcionários que manuseavam o produto tinham as mãos muito macias. Pesquisando, ele descobriu que um componente obtido pela fermentação láctea agia como hidratante e rejuvenescedor da pele. Os cosméticos Yakult chegaram a ser comercializados no Brasil por 10 anos, aí, entre 99 e 2009, mas não foram recebidos pelo consumidor. Então, em 2013, na verdade, a Yakult fechou as operações dela de cosméticos no Brasil. E aí tem aqui, né, uma questão: você já imaginou lactobacilos vivos passeando pelos seus cabelos? E aí a Yakult do Brasil definiu que ela passaria a concentrar os esforços dela comerciais nas áreas de alimentos, né? Então, também não foi uma estratégia de extensão bem sucedida. A gente tem alguns outros exemplos aqui. Bom, por exemplo, já lançou uma linha de papelaria e de semijoias, então também não tinha, né, muito a ver, nada a ver com a linha original da Que Bom. Então tem aí alguns exemplos interessantes de extensões de marcas mal sucedidas. Bom, aqui tem uma questão interessante para a gente poder trabalhar tanto a questão da extensão de marca quanto a percepção de mudança nos hábitos dos consumidores. Temos um estudo de caso aqui da Montblanc. Então tem aqui, né, Montblanc é uma marca originalmente de canetas, sinônimo de poder, status e estilo. Muitos grandes executivos têm uma caneta Montblanc, né? Então aqui tem um pouco da descrição da marca. As penas são cuidadosamente cortadas com lâminas de diamante. Outro ponto crucial é o lustroso corpo da caneta, cuja matéria-prima é um granulado de resina nobre. Sua composição exata é um segredo comparável da fórmula da Coca-Cola. A fabricação das penas de luxo envolve muito trabalho manual, sobretudo feminino. Até 60 etapas de sua produção podem levar até um mês. Se as duas metades da pena não são absolutamente retas, ela arranha ao invés de escrever. E para garantir a incomparável sensação de uma escrita macia, a precisão absoluta é fundamental. Olha que interessante a descrição deles sobre o processo produtivo da caneta. O modelo básico custa em torno de 300 euros, mas não são raros os modelos banhados a ouro e prata, incrustados com pedras preciosas. Aí há uma edição limitada, por exemplo, que compõe-se de 33 exemplares e que custa no mínimo 9.500 euros. Uma bagatela, por exemplo, comparada à Solitaire Royal, cujo revestimento com mais de 4.800 diamantes negros eleva seu preço para 116 mil euros. Vocês conseguem imaginar isso? Uma caneta que custa 116 mil euros. Mas, onde confiança apenas não basta, a Montblanc desenvolveu o sistema intitulado Covades, para onde vais. O clipe de cada caneta recebe um número único gravado a laser que corresponde a um código de barras. Esse é registrado com o número do cliente no momento da entrega do produto. Assim, se sua caneta tinteiro aparece no ponto de vendas não autorizado, a firma sabe a quem perguntar como isso aconteceu. Então, tem todo um processo, né, de produção extremamente diferenciado, artesanal, manual,
e um processo de rastreabilidade dessa caneta, que faz com que a caneta seja uma caneta diferenciada. Bom, ok, lindo, mas o que fazer no mundo em que as pessoas estão deixando de escrever em papel? Essa é uma questão com a qual a Montblanc se deparou nos últimos tempos. Então, se as pessoas estão usando menos papel, elas precisam usar menos caneta. Se elas usam menos caneta, como é que eu vou lidar com essa redução no meu mercado? Bom, e aí a Montblanc, fez uma reunião para decidir então o que ela faria. Um dos participantes da reunião sugeriu diminuir o preço médio da Montblanc de $110 para $25. Isso poderia ser obtido com a diminuição dos custos de produção em se transferindo a manufatura da Suíça e da Alemanha para a China. Essa alternativa visava a margem de lucro na quantidade e não mais na percepção de qualidade e estilo da marca Montblanc. Outro participante da reunião enxergava como alternativa perseguir o mercado de colecionadores, dando como perdida a guerra contra os computadores e outros instrumentos digitais. A solução seria multiplicar séries especiais baseadas em datas de aniversário, como de aniversário de Mozart. Bom, o que vocês acham dessas duas estratégias, A primeira, qual é o grande problema da primeira estratégia sugerida? Ela vai justamente contra todo o processo de construção de posicionamento da marca Montblanc. A questão do estilo, da qualidade, seria abrir mão definitivamente do que a marca Montblanc representa. Diminuir o preço para 1/4 do preço e vender mais caneta, a Montblanc estaria deixando de ser uma marca de um segmento de luxo, de referência, de status, porque quem compra uma caneta de mais de €1.000 não está querendo comprar uma caneta, ela está comprando estilo, ela está comprando luxo, ela está comprando visibilidade, status, e essas pessoas não vão ser pessoas que vão querer continuar comprando uma caneta porque ela vai passar a custar $25, Então, não foi uma estratégia muito bem sugerida aqui. A outra questão, qual é o problema da outra questão? O problema da outra questão é que quando o item vira possibilidade de ser comprado apenas por colecionadores, você limita considerável a venda também, da empresa. Então, como lidar com uma redução significativa das vendas? E à medida em que você limita essa quantidade de produtos vendidos, menos pessoas passam a conhecer a marca, e aí talvez também você torne menos interessante, inclusive, que as pessoas possam continuar comprando isso como objeto de colecionadores, Então, essa também não foi uma estratégia muito bem apreciada aqui pela Montblanc. E aí, qual foi a alternativa de fato escolhida pela Montblanc para lidar com uma redução no mercado de canetas? A Montblanc entrou no mercado de outros produtos especialmente direcionados a um público masculino. Então, ela começou a fazer mochilas e carteiras em couro, ela começou a fazer relógios, ela começou a fazer bolsas, ela entrou em outros produtos que são comprados por empresários, por homens de negócios, e hoje em dia os homens estão cada vez mais valorizando a questão de estilo, de elegância, o que há um período recente, as pessoas chamavam de homens metrosexuais, essa questão nem sei se essa denominação ainda se aplica a alguma coisa, hoje em dia a gente tem muitas denominações para muitas coisas, eu confesso que eu fico perdida em meio a elas, mas enfim, o fato é que os homens estão se preocupando cada vez mais com essa questão da elegância, com coisas que combinam, com artigos de luxo, e esse foi o mercado encontrado pela Montblanc. Então, alguém sugeriu, na realidade, nosso negócio não é canetas, é uma certa experiência de marca. O que precisamos fazer é a autodestruição criativa da nossa empresa. Temos de aproveitar nossa receita ainda robusta, oriunda do segmento de canetas, e promover a transposição lateral da nossa marca, levar nossa percepção de estilo a outros produtos. Devemos ir para o mundo dos relógios, uma das poucas peças da joalheria masculina, devemos ir para as gravatas, para os artefatos finos de couro, para a sedaria, para os cosméticos e perfumes. E a Montblanc, de fato, adotou essa estratégia. Hoje a empresa depende progressivamente menos da receita de canetas.
Então aqui a gente tem, isso foi retirado do site da marca, um relógio Montblanc, por exemplo, com um valor médio aqui de R$25.000, né? Nós temos 2 modelos aqui de Montblanc. Seus relojoeiros unem um design nobre com proporções harmoniosas, colocando paixão e alma em cada peça. Então eles mantiveram a questão da diferenciação da marca, do status, da experiência de marca, como foi colocado nessa alternativa aqui. Nós temos alguns outros itens aqui vendidos no Brasil. Então, esses dados, gente, eles são antes desse processo relativamente recente de desvalorização do real, tá? Sugiro que vocês entrem no site da Montblanc e deem uma olhada em qual é o valor desses produtos, porque eu imagino que eles estejam com essa questão de desvalorização do real, que eles estejam custando relativamente mais caros nesse atual momento. Bom, então tenho aqui, né, tinha, no caso, carteiras de R$1.200, R$1.300, R$1.500 e algumas canetas aqui que variam entre R$870, a caneta básica, até mais ou menos R$2.000 e quase R$200, uma caneta das mais tradicionais da Montblanc. Então, a estratégia de marca é uma estratégia a extensão de marca é uma estratégia cada vez mais adotada por grandes empresas no Brasil. Um estudo realizado pela consultoria especializada em gestão de marcas Troiano, com 456 marcas líderes em 64 categorias, mostra que o país tem 80%, mostra que em 64 categorias no país, 80% delas tem pelo menos um produto diferente com a mesma marca. Então, a gente percebe aí, né, o tamanho da importância desse processo de extensão de marcas no país. Apenas 3 anos o índice era de 60%. E ainda há espaço para crescer. Nos Estados Unidos esse índice é de 95%, ou seja, 95% das marcas no mercado teriam pelo menos uma extensão de marca. Bom, os casos mais bem-sucedidos não perdem de vista o consumidor original e suas aspirações. Extensões de marca. Então, extensão de marca é quando eu utilizo uma marca estabelecida para lançar um novo produto. 2 em 3 produtos lançados no mercado são extensões de marca, ou seja, são produtos de marca já existentes. Aqui eu tenho como é que a gente classifica a extensão de marca, né? Então, a extensão da marca pode ser denominada de submarcas. Então, eu tenho aqui a marca mãe, que é a marca pré-existente, que origina uma extensão de marca. Então, eu tenho a Hershey's como a marca mãe e a submarca, a marca Kisses, ok? Se a marca mãe já estiver associada a diversos produtos por meio de extensão de marca, pode ser chamada de marca master ou família de marcas. A Nestlé é uma família de marcas. Em 2014, a Nestlé foi eleita a empresa de maior prestígio no Brasil e, em pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência no mesmo ano, foi considerada pelo 8º ano consecutivo a marca mais confiável no Brasil e, nesse período, ela possuía 57 marcas. Bom, a gente pode ter extensões de marca de linha e extensão de categoria, ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, diferentes produtos da Honda. Então, eu tenho máquina de cortar grama, tenho moto, tenho carro, tenho motores, são diferentes categorias de produtos. E aqui eu tenho, no caso da Danone, uma mesma categoria para diferentes iogurtes, né? Então, eu tenho aqui o Danap, o Danoninho, o Danette, são a mesma categoria, ou seja, estou dentro da categoria iogurtes, mas eu tenho aqui criações de submarcas dentro da Danone. Bom, aqui eu tenho ainda a estratégia da Nestlé, em que ela tem aqui, eu mantenho a marca Nestlé, né, para todos os produtos. Para alguns produtos eu mantenho a marca tradicional Nestlé aqui, e aí para outras eu crio adaptações para linhas de marca específicas. Então, por exemplo, alimentos infantis eu tenho essa marca aqui da Nestlé. Para linha de, por exemplo, cereais e outros produtos matinais da Nestlé, ela utiliza essa linha aqui. Para a linha de biscoito eu tenho essa outra linha. Para a linha de chocolate eu tinha essa outra linha. Então, a Nestlé criou
marcas específicas, mantendo Nestlé. Eu tenho uma identidade para essa marca mãe para cada uma das extensões de linha de categoria que a empresa vende. Aqui dá para observar, né, uma família de marcas. Então tem aqui uma linha de produtos dentro de biscoito. Então tem aqui linhas de produtos, então uma linha de biscoitos, uma linha de chocolates, uma linha de cereais e diferentes categorias. Então a Nestlé trabalha com biscoito, com chocolate, com cereal, com sorvete, com lácteos, com alimentos infantis, com produtos culinários, com cafés, com alimentos de soja, com alimentos para cães e gatos, com cestas de Natal, suplementos e águas. Então, vocês observam aí um conjunto muito grande de produtos que são da marca Nestlé, as bebidas achocolatadas aqui também. E aí algumas marcas elas se repetem, né? Então, por exemplo, eu tenho o café alpino, eu tenho o achocolatado alpino, eu tenho o chocolate alpino, eu tenho o sorvete alpino. E aí isso facilita, obviamente, o reconhecimento do consumidor. Se eu já comi o chocolate alpino e a empresa lança o sorvete, se eu gostava do chocolate, eu como sorvete, né? Então, esse processo facilita a divulgação e a receptividade do consumidor a coisas novas que a empresa vai lançando. Aqui uma outra alternativa de extensão de marca é o licenciamento das marcas. No caso aqui a gente tem o Jeep, né? A Jeep é uma marca famosa de veículos. Se a gente fosse pensar no que torna o produto da Jeep um produto diferenciado, acredito que se vocês pensarem aí, a primeira palavra que me vem à mente é durabilidade. E aí a Jeep licencia a possibilidade de outras empresas fabricarem produtos com a sua marca. E aqui a gente tem carrinhos de bebê, a gente tem roupas, a gente tem relógios, sapatos. No total a Jeep tem 600 produtos, 150 licenciados. Então, e aí a pegada desses produtos tem bem relação com a questão da durabilidade, com essa perspectiva mais esportiva, de resistência também, né? Nomes de famílias de marcas individuais ou distintos. Em muitos casos o nome abrangente não é desejável. Então aqui tem a discussão que a gente já falou um pouco sobre a Monsanto, da questão de ficar ou não com o nome Monsanto e Bayer, depois que foi comprado pela Bayer. A aquisição aconteceu em 2016. No caso, eles acabaram aderindo e ficando só com o nome Bayer. Mas a grande questão é que se o produto for um fracasso ou der impressão de qualidade inferior, a empresa não tem uma reputação vinculada se ela tem uma outra marca diferente daquele produto novo que foi criado, né? Então, se eu crio uma marca nova para um produto novo, se aquele produto não dá certo, eu não tenho impactos negativos sobre a minha marca original. Só que eu também deixo de ter os desdobramentos positivos da marca original, de reconhecimento do consumidor e tudo mais. Então, o ideal é criar uma marca vinculada de qualidade, né? Aqui, muitas vezes, as empresas usam nomes diferentes para linhas de qualidade diferentes. A BRF faz isso. A gente também já comentou sobre isso, especialmente em momentos de crise. É interessante a empresa não lidar só com um tipo de segmentação do consumidor em termos de renda. Então, eu tenho a Quali, que é a referência no mercado, depois eu venho com a Claybon, que é uma segunda linha, e a Deline, que é a linha mais barata, né? A gente tem também perspectivas de guarda-chuva, que a gente chama de guarda-chuva corporativo, ou o nome da marca da empresa. A Heinz faz isso, né? Eu não tenho o nome do ketchup Heinz, é Heinz. Eu não tenho o nome de maionese Heinz, é Heinz, né? O molho de pimenta é Heinz. Não tenho... ela utiliza o nome da empresa para todos os produtos. Nesse caso aqui também é relativamente um nome reconhecido como de qualidade, pelo menos até eventos recentes, né? A gente teve problemas aí com a marca em termos de controle sanitário e tudo mais, mas ainda é uma marca de referência aí, no mercado de ketchup e derivados, né? Aqui a gente tem nomes de submarcas. Então a Kellogg's, ela tem aqui alguns produtos
mas ela continua levando o nome Kellogg's como relevante em cada um dos tipos de produto que ela cria, de cereais, e a Sony que cria nomes diferenciados para os produtos que ela lança, né? Então aqui tem alguns exemplos de linhas de categorias diferentes da Sony que não lógico que trazem o nome Sony, mas que trazem marcas diferenciadas para cada um desses segmentos. Bom, a questão da revitalização da marca. As ações positivas estão perdendo sua força ou singularidade? As pessoas passaram a associar coisas negativas com a marca? O que fazer, né? O desafio seria mudar o suficiente para atrair novos clientes, mas não a ponto de afastar os antigos. E aí, gente, vai depender muito do que está fazendo com que os clientes se afastem, né? É uma questão de confiabilidade na qualidade da marca, é uma questão, não sei se vocês lembram, né? Por exemplo, lá do caso da Domino's. Depois que eu vi o videozinho que a gente viu o semestre passado, depois que eu vi aquele vídeo da Domino's, lógico que a gente sabe que isso acontece, não é só na Domino's, né? Muitas pessoas falam, trata mal o garçom lá no restaurante que você vai ver o que vai acontecer com a sua comida, e infelizmente isso é possível, né? Mas todas as vezes depois que eu fui na Domino's, todas as vezes eu me lembrei daquele vídeo, né? Dos funcionários pondo a mão no nariz e pondo lá, enfiando a mão em outros lugares e colocando lá no pão. Enfim, acaba que algumas associações elas ficam muito marcantes na mente do consumidor. Então a questão é como minimizar essas questões, né? A gente sabe de marcas, por exemplo, que a Hering, eu vou mandar uma reportagem para vocês, eu achei interessante, a gente já comentou sobre isso também, depois da repercussão extremamente negativa dos pets, né, o mercado que tem crescido, mas a Hering fez algumas colocações que foram mal vistas pelos consumidores, desqualificando a questão, por exemplo, das mães em relação a mães de cachorro. Teve toda uma discussão, vou colocar disponível a reportagem para vocês, mas a questão é que eles perceberam que fizeram bobagem, andaram perdendo vendas aí no período recente, e isso fez com que a empresa se lançasse numa nova campanha, também comentei com vocês, uma campanha de mudar o nome, né, das blusas, de tomara que caia para blusa sem alça, tentando aí recuperar a identidade da marca como uma marca consciente em relação a determinados aspectos. Bom, uma marca precisa ser cuidadosamente gerenciada para que seu valor não sofra depreciação, e aí marcas líderes de 10 anos atrás permanecem líderes e elas continuam no aperfeiçoamento de bens, serviços e marketing, né? A Coca-Cola é um ótimo exemplo disso, uma das maiores marcas mais valorizadas do mundo. Continuei fazendo propaganda, lançando campanhas de Natal, de tudo mais. A decisão sobre como atribuir uma marca a novos produtos é especificamente crítica. Então, é preciso desenvolver novos elementos da marca para o novo produto, aplicar alguns de seus elementos de marca pré-existentes e utilizar elementos de marcas novos e pré-existentes. Então, a gente tem essas três alternativas aí possíveis, né, para que se possa atribuir marca a novos produtos. Quais são os motivos para o lançamento de marcas múltiplas? Aumentar a presença da empresa nas prateleiras e dependência do varejista na loja. Atrair consumidores que buscam variedade e que de outra forma poderiam optar por outra marca. Buscam variedade, não só variedade de produtos, mas às vezes buscam uma variedade de preços. Elevar a concorrência interna na empresa, então é melhor que o consumidor escolha entre um produto meu ou um produto meu do que escolha entre um produto meu e de outra empresa. E obter economias de escala em propagandas, vendas, merchandising e distribuição. Então, quando eu produzo vários tipos de produto, eu consigo produzir muitos produtos e causar, por exemplo, um reconhecimento mais instantâneo no meu consumidor, por ter vários produtos diferentes e a minha marca ser visualizada nesses diferentes produtos. Aqui a gente tem um exemplo de unificação da identidade visual da Coca-Cola, uma reportagem de 2016. Então, após anunciar em janeiro sua nova estratégia global de marca única, as diferentes versões do refrigerante Coca-Cola decidiu agora unificar também a identidade visual das suas embalagens. Todas as versões da bebida passarão a ter o icônico disco vermelho. Mudança acompanha a nova estratégia global de marca única.
Então, a Coca-Cola ela já vinha sendo estudado recentemente, quando eles mostraram, né, a iniciativa de tornar a marca Coca uma marca global, a iniciativa de reduzir essa perninha aqui, né, do C, ela era uma perninha que ela chegava aqui até do outro lado, e o cuidado com a identidade de marca fez com que eles fossem reduzindo essa perninha aqui do C lentamente, para que não se perdesse a identidade de marca. E aqui, né, a reportagem dizia que a Coca-Cola adotaria a nova identidade visual em todos os países ao longo de 2016 e 2017. A Nivea é uma das marcas mais fortes na Europa, de novo aqui como exemplo, expandiu seu escopo de ser uma marca de cremes para se tornar uma marca de tratamento de peles e cuidados pessoais. Então aqui a gente consegue visualizar a carinha lá do creme azulzinho com escrito branco, né? Tem praticamente 100 anos já, com inovações aqui no design, né? Do escrito, do layout, do escrito da marca. E aí aqui algumas linhas do Nivea também sendo apresentados. Bom, então com isso a gente fecha essa parte aqui de extensão de marcas. Eu vou deixar disponível para vocês alguns exemplos do que eu comentei com vocês durante essa aula.